Olá! Hoje eu vou falar sobre um tipo de ataque cibernético, o tipo de Exploit Port Scan, o que ele é, para que serve e como ele pode ser utilizado. Primeiramente, o que é um exploit? Exploit vem do verbo em inglês to exploit, que significa explorar. Mais especificamente nesse caso, tem o sentido de se aproveitar, ou seja, se utilizar de algo ou alguém em benefício próprio. Na prática, o exploit nada mais é que um software ou uma sequência de comandos que busca encontrar vulnerabilidades em um computador para poder atacá-lo. Nessa aula, iremos focar no port scan, que é um tipo de exploit. O port scan, ou varredura de portas, é um processo utilizado para identificar quais portas de um computador ou servidor estão abertas, ou seja, aceitando conexões. E o que é uma porta? As portas são pontos em um computador em que ocorre a troca de informações entre este e a rede, sejam outros computadores, seja a internet. Um computador possui mais de 65 mil portas, cada uma delas com seu próprio número de identificação. Entre elas, há a porta 80, por exemplo, que é usada para acessar sites na internet, ou também a porta 25, que é utilizada para realizar a troca de e-mails. Nesse contexto, para que serve o port scan? Primeiro, há uso legítimo, em que profissionais de segurança realizam uma varredura de portas para identificar falhas em serviços e verificar vulnerabilidades. Por outro lado, há uso ilegítimo dessa técnica, na qual os hackers buscam descobrir portas desprotegidas para obter informações sensíveis ou realizar ataques diretos ao computador-alvo. Ok, sabendo que os computadores são suscetíveis a esse ataque, como evitá-lo? Primeiramente, sempre conecte seu computador a uma rede confiável e evite Wi-Fi que são acessados por muitas pessoas, como em restaurantes, por exemplo. Uma opção também é contratar um profissional de segurança de redes que pode configurar firewalls no seu computador, que são filtros de portas que garantem que apenas conexões padrão ocorram na porta. Outra opção é simplesmente manter seu computador atualizado, pois os sistemas operacionais estão sempre melhorando a segurança. Agora que você sabe o que é o port scan, vamos mostrar uma simulação desse ataque feita por meio do Metasploit, um software onde é possível testar exploits. Antes de iniciar a exemplificação do ataque em si, eu gostaria de reforçar que nós utilizamos este port scan para identificar uma vulnerabilidade numa máquina-alvo. E essa vulnerabilidade que nós vamos explorar chama MS03026, presente no serviço de RPC, chamado Procedimento Remoto da Microsoft. Mais especificamente foi descoberta em 2003, num componente que chama DECOM, que é um componente que auxilia computadores numa rede a se comunicar, e trocar informações e trabalhar em conjunto. E está presente em algumas versões do Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003. Como funciona? Então, a validação das mensagens desse serviço de RPC é feita de forma inadequada, produzindo pacotes RPC mal formados, dando a brecha para a execução de código remoto, que é o que a gente vai ver, sem exigir autenticação, que aumenta ainda mais o risco. E o impacto pode ser o controle total da máquina vulnerável, roubo de informações, propagação de malware, que é vírus, e pode ser o ponto de entrada para ataques mais avançados. Vamos para a execução do ataque em si. Olá pessoal, eu vou agora exemplificar uma vulnerabilidade numa versão antiga do Windows XP. A gente observar que a versão dele está desatualizada. Aqui vem na propriedade do computador. Ele está numa versão da versão 2002, o Service Pack 1, né? É uma versão antiga. E aí a gente vai mostrar uma vulnerabilidade no protocolo de chamada de procedimento remoto, que é um componente aqui que se chama DECOM, que a gente vê que está habilitado aqui, esse componente nesse computador. Enfim, a parte de detalhes técnicos, a moral da história é que o computador está com uma versão antiga, com um software antigo, que apresenta uma vulnerabilidade que já foi coberta por atualizações. E a gente vai mostrar o exemplo de ataque. Então essa máquina da esquerda aqui é um atacante, na mesma rede desse computador. Então se a gente abrir o terminal aqui só para ver o IP, que é o endereço dessa máquina na rede, ipconfig, a gente consegue ver que o endereço dela, o endereço IP dela é 192.168.012 nessa rede. E da minha máquina atacante na mesma rede, aqui, para subir aqui, peraí. É 192.168.011. Mas imaginando que o atacante não conheça as máquinas da rede, uma forma de ele fazer isso, ele pode fazer um net discover e ele vai descobrir alguns IPs que estão na rede dele. Então ele vai listar aqui, por exemplo, que na rede dele tem esses diversos IPs.
E um deles é inclusive o 12. Então imagina que ele vai querer investigar esse 012. Então, ele quer investigar as versões, então ele faz lá nmap -sv e coloca o IP da máquina que ele quer, da vítima que ele quer atacar. Aqui demora um pouquinho, mas a ideia é que ele vai fazer um escaneamento da vítima, as portas que estão abertas, mandar trocar algumas informações com ela de uma forma a tentar descobrir algumas versões, aquilo que está rodando em cada porta, para tentar levantar suspeitas de quais são as possíveis vulnerabilidades que é possível explorar. Aqui vai demorar um pouco para rodar, eu vou dar uma pausa. Pronto. Depois de um tempo executando o escaneamento aqui, com sucesso foi identificado algumas portas, né? As portas são lugares, né, na rede, na máquina, na interface do computador que podem estar disponíveis alguns serviços, como o que a gente está procurando a vulnerabilidade. E além disso, ele consegue trazer aqui algumas versões. Então, a gente só tinha informação do endereço IP daquilo que a gente estava investigando, e a gente já conseguiu descobrir que é o Microsoft Windows XP que está rodando ali, com a porta 135 aberta, com esse serviço de RPC. E isso pode nos ajudar, como atacantes, digamos assim, a identificar e levantar suspeitas de quais são as vulnerabilidades que podem ser exploradas. Então vamos imaginar que a gente fez um estudo a respeito das portas aqui que pode ser explorado, e existem já ataques prontos. É claro que você pode tentar fazer de forma manual a exploração dos ataques de forma criativa, mas existem muitas coisas já documentadas, e existe uma ferramenta aqui que vem no Kali, que tem alguns meta-exploits que são esses ataques prontos. Então se a gente entra nesse console, MSF console, meta-exploit, ele vai carregar aqui dentro ele já tem alguns scripts, alguns ataques prontos, e a gente, como já fez aquele estudo sobre o que seria possível fazer, a gente suspeita que tenha uma vulnerabilidade nessa porta 135, naquele protocolo de chamada de procedimento. Então a gente vai escolher esse ataque, né, que tem na base de dados aqui, digamos, do Metasploit. Não, esse aqui seria outra coisa. É o exploit Windows exploit barra Windows DSE RPC, né, a chamada de procedimento remoto do Microsoft 03 026 DCOM, que é o serviço aí que a gente vai explorar. Então a gente já entrou aqui na interface do ataque. O payload, né, que é o ataque, já está aqui como um ataque de TCP reverso, que vai tentar fazer uma conexão. A gente vai ganhar um acesso à máquina. A gente vai conseguir ganhar acesso a uma linha, que nem essa linha de comando que a gente tem aqui. A gente consegue mexer, ver o IP e tudo mais, e acessar alguns arquivos. A gente vai conseguir fazer por aqui, e aproveitando dessa vulnerabilidade. Então, o que a gente tem que fazer? Ver as opções do ataque, Show Options. O script precisa... A porta é a 135, de fato, é a que a gente está atacando. A gente viu que tem a vulnerabilidade. A rport que a gente tem que fazer é da vítima. Então, a gente coloca aqui set rhost, perdão. O IP da vítima, que é o 92.168.0.12, que a gente tinha visto lá. E também eu tenho que setar o meu, é o L-host, que é onde eu estou ouvindo, né? A minha máquina, que é o 92.168.0.11. Eu sei se eu fiz aqui if config, né? O meu IP aqui da minha máquina aqui é 192.168.0.11, tá? Show options de novo. Agora que eu tenho tudo configurado para executar, eu posso só escrever exploit. Ele vai tentar rodar o exploit, o ataque. Então ele começa a fazer, começou o TCP reverso, tentando atacar o Windows, chamando o DCOM, que é o payload, né, o ataque, e ele conseguiu abrir um shell. O que quer dizer? Assim como eu tenho esse prompt de comando aqui no meu computador do XP, ele abriu um aqui para mim. Então eu tenho acesso à máquina. Como que eu vou mostrar, né, dar uma exemplificação? Posso colocar um comando aqui, msg, vai abrir uma janelinha com a mensagem
Você foi hackeado. Bem lúdico, assim. Você foi hackeado. E aí aparece aqui no computador da vítima. Mas isso é só um exemplo lúdico. Como a gente tem acesso aqui a executar comandos na máquina da vítima, isso poderia ser muito mais danoso. Poderia apagar arquivos aqui, criar arquivos. Se eu, por exemplo, eu posso navegar nos arquivos da pessoa aqui, então ver os arquivos, né? Se eu entrar aqui em Documents, tentar entrar na área de trabalho aqui. O usuário aqui chama Owner. Tá? Eu posso criar um arquivo. Como é que é? Echo. Só um minuto. Aí, cria echo, coloca um texto aqui. Atacado. E arquivo novo .txt. Peraí. Tá, tenho que colar aqui. Não criou aqui na área de... tem que acessar o desktop, né? Dir desktop. Eu criei o arquivo, mas não foi aqui. Dir cd desktop. Tá, agora sim. Agora eu faço echo teste arquivo.txt. E aí ele criou um arquivo aqui, por exemplo, mas além de criar um arquivo, poderia deletar um arquivo, ler arquivos, então isso foi bem danoso para a vítima.